Paz do Senhor, irmãs, só glória, como vocês estão? Terceiro dia do nosso devocional de mulheres, hein? O tema de hoje, forte, hein, gente? Orfandade e paternidade. Quem sabe o que é isso? Orfandade e paternidade. O que é a orfandade? A gravidade dela na nossa vida, as consequências, as raízes, o que isso traz de travamento na nossa vida. Amém? Orfandade significa estar no estado de órfão. Nem sempre a pessoa é órfã. Ela pode estar em estado de orfandade. Alguns falam espírito de orfandade. É resultado de perdas dos pais, uma delas, ou rejeição dos pais, exclusão, abandono, ausência e até o desprezo. Então, relacionamento com os pais biológicos, adotivos, de coração, pais espirituais, a relação entre os filhos e os pais, ela é necessária para a gente ter um bom relacionamento com Deus. Como assim, pastora? Isso mesmo. Uma pessoa em estado de orfandade, com espírito de orfandade, ele não tem bom relacionamento com o pai. Por quê? Porque ele não vê Deus como um pai, ele vê Deus como Deus criador. E assim não entra uma aceitação de filho. Então fica faltando a ele a filiação. Se aceitar como filho, herdeiro de Deus Pai, não só Deus Criador, mas Deus Pai. Amém? A orfandade, ela pode desencadear algumas consequências em todas as áreas das nossas vidas. Vamos supor, se você tem um problema com o pai, teve problema com seu pai, se ele foi ausente, se te deixou, se te desprezou, se te tratou com indiferença, se você perdeu seu pai, se não tinha bom relacionamento com ele, isso vai dificultar você a ter uma aceitação de uma liderança paterna, de um padrasto, de um chefe, de um supervisor, de um professor, de um mestre e até de Deus. E como se tornar pai se você ainda tem orfandade? E como vai exercer uma paternidade sobre os seus próprios filhos, seus alunos, suas ovelhas? Precisa primeiro tratar essa orfandade. A gente vê na história de Esther, antes de ela se tornar rainha, a primeira coisa que o Senhor tratou nela foi a orfandade. Ela tinha perdido os pais, mas o Senhor já levantou uma voz profética de seu primo, que a adotou, a amou, participou da vida dela, deu direção e ensinou nos caminhos do Senhor. Então ela teve um pai, mesmo sendo órfã, ela não tinha orfandade. Vamos ver? João 14, o Senhor Jesus nos faz uma promessa, que nós nunca seríamos órfãos. Como assim? João 14, versículo 18, ele diz assim, gente: não os deixarei órfãos. Se Jesus prometeu isso pra gente, por que a gente se dá de coitadinho? Porque a nossa visão está só nos nossos pais terrenos e não no nosso Pai celestial. Então Jesus já trata aqui, antes dele subir para perto do Pai: não se sintam órfãos. Versículo 18 diz assim: não os deixareis órfãos, eu voltarei para vocês. E é isso que a gente está esperando, nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor Jesus. E aqui, depois de tratar essa orfandade, nós vamos falar de paternidade. O que é ser um pai?
O que é ser uma mãe? É estar no estado de exercer a função de um pai, de uma mãe. É estar na responsabilidade de um pai e de uma mãe. É exercer as funções, o amor, a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Então a gente precisa tratar a nossa orfandade para que a gente venha exercer a paternidade. E quando a gente exerce, a gente tem certeza de que nós somos filhos de Deus e de que Ele é nosso Pai, que nós somos herdeiros e co-herdeiros do Senhor. A paternidade é um estado ou uma qualidade de ser pai, de participar da vida do filho, de cuidar, de gerar, de educar nas leis do Senhor. Então, para conseguir ser um pai exemplar, uma mãe exemplar, precisamos tratar nossa orfandade e aceitar nossa filiação com nosso Pai. Nosso Deus Todo-Poderoso é nosso Pai. É Ele que criou tudo isso, mas Ele é nosso Pai. Então aqui dentro nós precisamos mudar de Deus ser um Deus Criador para ser um Deus Pai. Aqui na nossa mente tem que deixar de ser Deus Criador somente e ser um Deus Pai, aquele que está comigo, que nunca me abandonou, que nunca me rejeitou, que nunca me agrediu, que nunca me xingou, que nunca me desprezou, que nunca me deixou fora da mesa, que nunca me excluiu, que nunca me tratou com indiferença. Esse Pai não. Esse Pai não faz essas coisas que os pais da terra fazem. Precisamos aprender a ser pai e mãe com a paternidade de Deus. Precisamos aprender a ser filhos de Deus, como Jesus nos ensina. Amém? Deus abençoe.